Terceira parte. A mente religiosa não consegue suportar a ideia de descer do pedestal e aceitar que a ciência exclui Deus da criação do mundo e da criação da vida na Terra. Deus tem lugar na mecânica universal? A mecânica universal não precisa de Deus, né? As pessoas podem precisar de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Vamos ver um rápido diálogo de um evangélico aos ateus. Nascimento a gente sabe que o nascimento não se explica. A ciência está explicando o tempo todo, tentando fazer androides, tentando de alguma maneira provar a existência de supostos entes planetários em outros planetas, mas a criação de Deus, a gestação, a gente sabe que... Isso já é provado pela ciência. Não, então, mas essa criação, a gente sabe que foi o próprio Deus que o fez. A gente não. Você não, isso aí fora dessa. Isso aí é a sua fala. Vocês eu não estão sei fora. nada disso aí, não. Você foi criado por Deus, é fato, né? Não, é a sua opinião. Não, mas Tudo quem bem. criou, então, no É caso, isso você? que as pessoas ensinam, né, nos lares Quem cristãos. criou vocês? Isso que eu tô Quem tentando criou dizer. vocês? Vocês. Meus pai e pais minha me mãe. criaram. Meus pais me criaram desde E quem criancinha. criou seu pai Quem e criou sua seu mãe? pai? Oi? Os pais deles. Os pais deles. E quem criou eles? Assim por diante. E assim por diante. Aí vocês eram girino, macaco, Existe uma coisa tipo chamada dessas coisas? evolução. É isso aqui. Eu tô tentando entender o que Leia vocês Darwin. acreditam. Evolução das espécies. Ah, tá. Esse ateu quer abalar sua fé. Então, falar sobre duas coisas que são a teoria do Big Bang, teoria da evolução. Essas duas teorias são de uma complexidade gigantesca. Eu aqui não vou ficar falando nesse vídeo sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criticar um outro lado, eu vou criticar o criacionismo bíblico. A parte da Bíblia que diz que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher. Isso, quando eu acreditava em Deus, eu me questionava muito. Poxa, Deus criou primeiro o homem, depois a mulher. Sabe, eu me questionava, pô, mas Deus é machista. Ele cria primeiro o homem e depois a mulher. Caramba, eu ficava pensando muito nisso, mas muito mesmo. Um dia eu estava lendo uma crítica sobre a teoria da evolução e o rapaz escreveu assim: essa teoria da evolução não tem fundamento. Por que não tem fundamento? Por um simples motivo. Você não vê os macacos se transformando em homens, né? Os macacos se transformando em homens. Certo, tudo bem, a gente não vê, tudo bem. Então, o vídeo aqui não é sobre eu criticar ou falar da teoria da evolução, é criticar o criacionismo. Respondendo esse rapaz que falou isso, sobre a teoria que você não vê nenhum macaco se transformando em homem, eu tenho uma questão para ele também. Você não vê nenhum animal no mundo que fala, né? Mas na Bíblia diz que tinha uma cobra que falava e induziu a Eva a comer a fruta proibida. Não é engraçado existir uma cobra que falava? Para pensar, vamos pensar nisso aí, né? Então, eu disse no começo do vídeo que eu não ia falar da teoria do Big Bang e da teoria da evolução. Eu disse eu não ia falar, mas eu encontrei um monte de gente que vai falar por mim. Vamos lá, vamos continuar. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo bastante simples, na verdade, sobre alguns conceitos muito básicos sobre evolução. As pessoas gostam de discutir sobre evolução, só que elas esquecem que para discutir um assunto é preciso ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto. Você não precisa ser um expert em evolução para tentar entender melhor e querer discutir e colocar algumas questões válidas, talvez. Mas você precisa saber, pelo menos, o que é a evolução, o que é a teoria da evolução. Você precisa conhecer o básico do assunto. Óbvio que eu não vou dar uma aula de evolução aqui, mas para começar a cimentar os primeiros tijolos desse grande assunto que é evolução. Primeira coisa, a
palavra evolução. A própria palavra evolução gera um grande problema para nós. A primeira edição da Origem das Espécies, de Charles Darwin, não usava a palavra evolução. Por que não? A palavra evolução gera, por si mesma, um grande mal-entendido. Porque a palavra evolução já é usada e já era usada no vocabulário em geral. E, de repente, trazer essa palavra para o vocabulário científico com outro significado gera uma confusão. É óbvio, é de se esperar. Evolução. No vocabulário em geral, coloquial, fora do jargão científico, evolução tem uma conotação de melhoria. Coisas que evoluem no vocabulário coloquial são coisas que melhoram. Aquela pessoa evoluiu bastante, essas estruturas, essas cidades evoluíram de 200 anos para cá. O pensamento de sistemas morais escravagistas evoluíram de 300 anos até hoje. Evolução científica não é melhoria, não são coisas que melhoram. Evolução científica nada mais é do que a descendência com modificações. São seres vivos, vão sofrendo modificações. Isso é evolução, não tem nada a ver com melhorar. Por que as pessoas confundem com melhoria? Porque desses seres vivos todos que são diferentes entre si, já que existem diferenças e modificações na descendência, aqueles mais aptos àquele meio ambiente serão os que terão mais vantagens de sobrevivência e mais vantagens reprodutivas. Vamos agora para um segundo conceito muito básico sobre evolução. Na verdade, é um conceito sobre ciência em geral. Eu abri esse vídeo falando que evolução é só uma teoria. É outro problema. Teoria, se você for abrir o seu dicionário, verá que dentro do contexto coloquial, do contexto não científico, teoria é uma palavra que significa o quê? Uma hipótese, uma ideia, praticamente um chute. Dentro do jargão científico, a palavra teoria é muito, muito séria. O que é uma teoria científica? Uma teoria científica é um conjunto de ideias, hipóteses, um arcabouço de explicações já verificadas com evidências que as suportam, que explicam um determinado fenômeno, melhor dizendo. Então, uma teoria o que é? São explicações suportadas por evidências para um determinado fenômeno observável. No caso da evolução, o que é? Temos que separar em duas partes. Existe o fato evolução. Ou seja, evolução acontece. O que é esse fato evolução? Nós observamos que seres vivos se modificam no decorrer do tempo. Esse é um fato evolução, isso acontece. Esse é o fato evolução. Isso é um fenômeno observável. Onde eu estava mesmo? E existe a teoria sintética da evolução. Existe mesmo a chamada teoria da evolução. Ora, se existe um fato evolução, por que existe uma teoria da evolução? A teoria da evolução é o que explica esse fato. Nós observamos que os organismos vivos sofreram modificações drásticas no decorrer de milhões de anos. Nós podemos observar que organismos vivos sofrem modificações debaixo de nossas barbas. Dependendo do organismo que você estiver observando, em pouquíssimo tempo você vê modificações. Como explicar isso? E a teoria da evolução recorre a vários mecanismos para explicar essas modificações. O mais famoso deles, sem dúvida, é a seleção natural, proposta primeiramente por Darwin Wallace, num artigo, e logo em seguida escrito o livro A Origem das Espécies através da Seleção Natural, por Charles Darwin. Então isso é uma teoria científica. Nós temos algumas explicações sobre o fato evolução, suportadas por toneladas e toneladas de evidências, que finalmente compõem então uma grande teoria científica. Então teoria não é um chute, teoria não é uma ideia, teoria não é achismo. Teoria é um conjunto de explicações muito bem suportadas por evidências, lembrem-se disso. Terceiro conceito básico sobre evolução.
evolução não tem nada a ver com origem da vida. Muita gente quer discutir evolução e começa a misturar com a origem da vida. Então como é que a evolução explica como surgiu a vida? A evolução não explica como surgiu a vida. E tem mais, a evolução, a teoria da evolução, esse campo de conhecimento, sequer está interessada como surgiu a vida. O que diz a evolução a respeito da origem da vida? É muito simples. Eu não sei como a vida surgiu na Terra. O que eu sei é, a partir do momento que existe vida, ela segue um determinado algoritmo que é a evolução. Podemos discutir a origem da vida? Com certeza, mas não diz respeito à evolução, diz respeito muito mais à bioquímica do que a biologia propriamente dita. Existe um outro conceito básico também, bastante equivocado, é a questão do mais evoluído e menos evoluído. A gente não usa, é até feio usar esses termos mais evoluído e menos evoluído. Um ancestral era menos evoluído do que o seu descendente. Não. Uma anêmona é menos evoluída que um ser humano. Não. Se você está vivendo ao mesmo tempo, né, nós somos contemporâneos às anêmonas. Nós estamos vivendo ao mesmo tempo que elas estão. Então elas tiveram exatamente o mesmo tempo de evolução do que nós. Elas preservam características mais primitivas? Talvez isso você possa dizer, né? Vai tentar viver no ambiente de uma anêmona, você não vai passar de 5 minutos. O que nós dizemos é, determinado organismo preserva características mais primitivas, determinado organismo apresenta características mais derivadas, mais atuais, mais recentes. Características recentes, características primitivas. Nunca mais evoluído, menos evoluído. Outro ponto importante. O homem veio do macaco? Isso gera muito mais confusão do que parece. Em primeiro lugar, a gente tem que tentar entender o que é macaco na cabeça de uma pessoa que faz essa pergunta. Macaco não é um termo científico, então eu preciso perguntar. O que é macaco para você? Macaco para mim é gorila, chimpanzé. Ok. Então você está pegando um grupo particular de primatas, aliás, 2 no caso, e chamando aquilo de macaco. Para formar um grupo biológico, nós temos que pegar todos os descendentes em comum de um determinado ancestral. Então se eu quero chamar chimpanzé de macaco, gorila de macaco, eu vou ter que incluir todos os descendentes em comum de um único ancestral para poder chamar isso de macaco. Adivinha quem entra nessa dança? Nós. Então nós seríamos macacos. Então o homem descende de macaco? Não, nós somos macacos. Agora, vamos ser um pouco pragmáticos. Vamos dizer que eu entendo o que uma pessoa quer dizer quando ela faz essa pergunta. Nós e os macacos, nós e chimpanzés, temos o mesmo ancestral em comum. Então tinha um organismo lá que não era nem homem, nem chimpanzé, que deu origem, depois de alguns milhões de anos, ao homem e ao chimpanzé. Então não, o homem não veio do macaco. O homem e o macaco possuem um ancestral em comum. Ou, uma resposta melhor ainda, não, o homem não veio do macaco. O homem é um macaco. E para finalizar esse vídeo, existe uma confusão muito grande também em relação à evolução e ateísmo. Presta atenção, essas duas coisas não estão interligadas. Evolução é um fato, é uma teoria científica. Ateísmo é um posicionamento em relação à existência ou não de deuses. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Existem teístas criacionistas, existem teístas evolucionistas. A evolução não é uma teoria ateísta, uma conspiração do ateísmo para destruir Deus. E talvez depois eu faça um outro vídeo sobre metodologia científica propriamente dita, para a gente entender como é que a gente chegou nessa teoria da evolução tão complexa como é hoje. Só para terminar, gostaria de dizer então, evolução é mesmo um conceito muito, muito complicado. Não é fácil você querer ensinar a evolução para uma pessoa que ainda não tem nenhuma base sobre o assunto. Não se sinta mal se você, que é uma pessoa que conhece a evolução, vê que várias pessoas não acreditam ou simplesmente não entendem a evolução. A evolução é um conceito difícil. Evolução é algo que precisa ser trabalhado com calma, tá bom? Então é isso aí. Tenham em mente então que evolução o conceito todo é bastante complicado mesmo, não dá para explicar num vídeo nem de 10 minutos, nem de 30, nem de 40, nem de 2 horas.
Então é isso aí, gente. Espero que esses conceitos básicos tenham ajudado vocês. Meu nome é Yuri. Vamos ver um pequeno trecho do filme Relígulos. Às vezes, na sua procura pela felicidade, pondera o significado da vida. Quem sou eu? Como cheguei aqui? Morte. E depois? Eu certamente e honestamente acredito que a religião é prejudicial para o progresso da humanidade e vender um produto invisível é demasiado fácil. Essas perguntas, como o que acontece quando morremos, elas assustam tantas pessoas. Pessoas que inventam qualquer história e agarram-se a ela. Coisas que eles sabem que não podem ser verdade. Pessoas que normalmente são tão racionais em tudo, o resto, e depois acreditam que ao domingo estão a beber o sangue de um Deus com 2000 anos. Entendendo o criacionismo. Todos os povos do mundo têm um mito de criação. Que parece uma coisa bizarra, né? Parece que todo ser humano tem necessidade de entender o porquê de estar vivo e porquê de estar passando por tudo que está passando. Ah, mas eu disse todos os povos? Então, nem todos. É sabido de pelo menos um povo que não possui mito de criação. É uma tribo indígena da região amazônica que é chamada tribo dos Piranhã. Hoje eles têm só 430 indivíduos. Eles vivem num semi-isolamento nas margens do rio Maici, estado do Amazonas, né? E a área do território deles é entre os municípios de Humaitá e Manicoré. Essa tribo é muito curiosa, eles não acreditam em Deus, não aceitam a ideia de nada que não seja visível ou detectável. Ou seja, todos os esforços que já foram feitos para a conversão desses índios falharam. É uma coisa meio curiosa, porque foi praticamente os únicos em que isso aconteceu. E por isso mesmo que a cultura deles ainda se mantém mais ou menos estável. Porque eles não se convencem das coisas que o homem branco fala para eles. Mas enfim, tirando esses índios, até onde a gente sabe, todas as tribos da humanidade, desde a antiguidade até hoje em dia, têm o seu mito de criação. Eu podia ficar horas aqui falando dos mitos de criação de vários povos, mas isso ia ser extremamente cansativo. E eu provavelmente ia falar alguma besteira. Tem povo que diz que os seres humanos são lágrimas de um Deus. Tem outro que fala que eles foram extraídos da carne de um Deus, ou da carne de algum animal, ou parte física do Deus, ou então extraídos da terra, da água, do fogo. Alguns foram cozidos, né, e alguns até cagados. Se não me engano, tem uma tribo da Nova Zelândia que acreditava nisso, né, que o ser humano tinha sido cagado por Deus. E toda a tribo pegava elementos que circulavam a sua realidade para justificar essas histórias. Por exemplo, o mito de criação dos índios iroqueses, que vivem lá na região dos Grandes Lagos, lá no norte dos Estados Unidos, sul do Canadá. Eles citam muitos corvos nos seus mitos de criação. Usam muito o corvo como símbolo, como personagem presente nas histórias e tal. Mas os corvos são simplesmente ignorados pelas tradições dos índios aqui do Brasil. Por que será? Aqui no Brasil não tem corvo, né? É basicamente esse o motivo, né? Em compensação, aqui no Brasil, os índios, eles têm muitas histórias e muitos contos sobre o boto, que é um bicho que não tem lá na América do Norte, e lá não tem nenhum conto sobre o boto. Ou seja, eles sempre utilizando a realidade que os cerca para criar essas histórias, essas mitologias e esses contos. Bom, deu para pegar a ideia, né? No começo, os mitos de criação, eles faziam parte da vida social, pessoal, enfim, de todos os aspectos da vida dos habitantes da tribo. Então, foi depois que as sociedades ficaram mais complexas e as religiões passaram a ser vistas em um aspecto separado da vida, né, separado do aspecto de construção, de produção alimentar, de política, enfim, de comércio, né, quando a religião já não fazia parte de todas as realidades envolvendo a vida das pessoas, aí sim, as religiões capturaram esses mitos de criação para formar, digamos assim, o seu arcabouço teórico, né? Se é que a gente pode chamar desse jeito. É por isso que as religiões criadas em locais em que o sistema tribal já não era mais o vigente, geralmente ou não têm um mito de criação, né, como os budistas, por exemplo, ou adaptam os mitos de criação de outras religiões, essas sim tribais, como o cristianismo fez com o judaísmo, por exemplo. Hoje você tem criacionistas de várias vertentes. Você tem criacionistas hindus, criacionistas muçulmanos, deve ter de outras religiões que eu não conheço. Mas aqui no Brasil o mais relevante é tratar do criacionismo bíblico, né, o criacionismo cristão. O mito de criação bíblico é uma cópia exata e fiel do mito de criação das tribos judaicas da Palestina da Idade do Bronze. O mito de criação judaica é conhecido do mundo inteiro.
Então 7 dias, Deus descansa no último, Adão e Eva, cobra, fruto proibido, expulsão do paraíso, enfim, todo mundo conhece a história, não preciso ficar contando aqui. O mito de criação judaico, ele não foge da regra dos outros mitos de criação. Ele utiliza coisas normais do cotidiano da Palestina, como a cobra, por exemplo. Por que será que nos mitos de criação esquimó não tem nenhuma cobra? Será que é porque não tem cobra no Polo Norte? Enfim, situa o paraíso como um lugar verdejante, cheio de árvores frutíferas, com bastante água, o que seria algo realmente bastante paradisíaco para um povo que vivia no meio do deserto. E finalmente esse conto, que com quase toda certeza foi contado no boca a boca por milênios, foi escrito provavelmente por sacerdotes judaicos há uns 500 anos antes da nossa era, durante o cativeiro da Babilônia. O paraíso foi inclusive situado entre os rios Tigre e Eufrates, que são os que banhavam a Babilônia, né? Hoje é o Iraque lá. Aí, para você fazer uma análise um pouco mais aprofundada do mito de criação judaico, você tem que entender o que é uma etiologia. Bom, etiologia significa literalmente o estudo do porquê das coisas. Você tem estudos de etiologia médica, de etiologia biológica. Em antropologia, você tem aquilo que eles chamam de mitos etiológicos, que são exatamente mitos que visavam explicar o porquê de alguma coisa. Em literatura, você tem o gênero literário de etiologia, que é muito comum em fábulas, em contos de fada, etc. Eu vasculhei na internet porque eu lembro que quando eu era criança eu tinha lido um livro do Monteiro Lobato que chamava Histórias de Tia Anastácia. Isso é velho. E tinha também outro que era só de fábulas, era Fábulas de Monteiro Lobato, que quem contava era a Dona Benta, se não me engano. Bom, que nada mais eram do que adaptações das fábulas de Esopo, né, que era aquele escritor grego, que ninguém sabe até hoje se era uma pessoa só ou se era um pseudônimo usado por várias pessoas. Mas não importa, eram adaptações de Esopo. E enfim, eu consegui achar esses livros na internet disponíveis. Tá? Eu vou colocar os links aqui embaixo para quem quiser ler. Nessas fábulas e nessas histórias, você sempre tem alguns elementos morais. Você sempre tem que tirar uma moral da história. E você tem sempre animais falantes. Geralmente esses animais estão envolvidos em situações pouco típicas. Que nem, por exemplo, tem um dos contos em que um homem e um jabuti disputam a mão da filha da onça. Quer dizer, são relações não necessariamente coerentes com a realidade. E de vez em quando tinha uma explicação de por que alguma coisa existia no mundo. Por exemplo, tem um dos contos das histórias de Tia Anastácia em que Deus dá uma festa no céu e a tartaruga, coitada, não consegue voar, não vai chegar no céu nunca. Então ela pega carona com uma garça e a garça sai voando com a tartaruga nas costas. Chega lá em cima, a garça deixa cair a tartaruga cai e quebra o casco. Aí Deus fica com pena da tartaruga, né? Porque falou, pô, fui eu que inventei a festa, né? E ele cola os cacos do casco da tartaruga. Por isso que hoje a tartaruga tem o casco todo dividido em vários quadradinhos e tal. E tem várias dessas histórias, tanto em português quanto em inglês. Então, por que o camelo tem corcova? Por que o corvo é preto? Por que o coelho vive em tocas? E por aí vai. Bom, a maioria dos historiadores que trabalham seriamente com estudos dos textos originais do Velho Testamento, em hebraico, né, da Torá, etc., concordam que o tipo de escrita dos primeiros capítulos do Gênesis é etiológico. Os primeiros capítulos do Gênesis são uma etiologia. A história era provavelmente contada para as crianças, né, para tentar explicar coisas do tipo: 1. Por que a semana tem 7 dias? E por que a gente descansa no 7º? 2. Por que as cobras não tinham patas? Né? A maldição de Deus. 3. Por que a mulher era menos importante que o homem? Porque ela tinha sido criada depois e de uma parte do homem. Ou seja, a mulher era uma parte do homem e devia servidão a ele, devia a sua vida a ele. 4. Por que a vida era tão difícil no deserto? Né? Porque o ser humano tinha sido expulso do paraíso. E por aí vai. Além desses primeiros capítulos do Gênesis, a Torre de Babel também é uma etiologia clara, né, do porquê do surgimento das diferentes línguas. A Arca de Noé não, mas a Arca de Noé eu não vou falar nesse vídeo, eu vou falar em outros. Eu tomei conhecimento do criacionismo quando eu estava no último ano de faculdade de biologia, né, isso era 2003. Gente, tô velho. Antes disso, eu, na minha ingenuidade, eu achava que nenhum adulto em sã consciência ia acreditar em Adão e Eva, cobra falante, essas coisas. Do mesmo jeito que nenhum adulto acreditaria em Papai Noel. Eu tomei um susto mesmo. Foi uma notícia chocante pra mim. Hoje eu já me acostumei com essa ideia, mais ou menos. Mas sabendo um pouco de como essas histórias aparecem, de quais são as origens desses mitos de criação, entendendo o que é uma etiologia, fica claro que é uma besteira acreditar nisso. Pelo menos é besteira acreditar em um único mito de criação, em detrimento de todos os outros, que são muitos, e que seguem o mesmo padrão do mito judaico. É muito mais lógico acreditar que são contos de fadas, sabe? Histórias contadas por avós, para os netos e para os filhos, em uma época de escuridão, medo e ignorância. Isso não devia invalidar uma religião inteira, já que as religiões já existiam. Elas apenas se apropriaram desses mitos de criação para compor o arcabouço da religião, durante a sua composição. O fato de serem apenas mitos
não é, pelo menos não deveria ser, um argumento contra a religião inteira como um todo. Sabe? É apenas um argumento para uma mudança de interpretação. Mas isso eu vou discorrer e provavelmente discordar em outro vídeo. Eu ainda acho que seria mais lógico se as pessoas fossem que nem os Piranhã do Rio Maici. Bom, é isso aí. Toda história tem um começo. Até mesmo a história do universo. Há 13,7 bilhões de anos, um misterioso evento deu origem ao universo. Uma grande explosão. É a história da criação de cada átomo, estrela e galáxia. Mas esta também é nossa história. Como, ao longo de milhares de anos, o homem criou uma imagem do universo, tentou explicá-lo através da ciência e descobriu seu lugar dentro dele. Acelerador de partículas e o bóson de Higgs. Este é o laboratório do Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, construído perto de Genebra, na Suíça. É lá que está em andamento um dos projetos mais ambiciosos da ciência moderna. Por meio de um acelerador de partículas subatômicas que se chocam em alta velocidade, os cientistas esperam reproduzir o Big Bang e penetrar nos mistérios da origem do universo. Isso eles ainda não conseguiram, mas afirmam ter detectado partículas que viajam acima da velocidade da luz, o que desmente a teoria de Einstein. Para ele, nada se desloca mais rápido no universo do que a luz. Mas há quem acredite que é cedo para desmentir o homem que revolucionou a ciência no começo do século passado e que são necessárias muitas experiências antes de rever a teoria do gênio. Realizações assim vindas de diversos setores, de clientes que incomodados com digamos, talvez se importunaram com o nome da parte, como se a ciência que estivesse querendo superar Deus, ou dizer que, afinal de contas, o universo prescinde de Deus. É muito conflituosa essa relação entre, digamos, o esforço da ciência por descrever todos os fenômenos e a fé? Na verdade, nós temos várias cosmogonias, né? A gente tem a cosmogonia judaico-cristã, a gente tem a cosmogonia viking, que é uma outra completamente diferente, né? E tem a científica. Então, a gente tem uma proposta de como as partículas e, eventualmente, o universo e a vida teria se formado. E é uma proposta científica. Não é mitológica. Não é mitológica. O que me particularmente agrada é que a gente tem um modelo que permite prever, medir coisas que têm sido medida e prevista e atestada. Então, para mim, acreditar num Deus que tenha sido o criador de um mundo, ou acreditar numa configuração de tal forma que... Perfeita, equilibrada. E que as partículas possam ter existido, porque eventualmente elas não seriam as últimas. A gente tem ainda a teoria de cordas, que diz que seriam as flutuações, o que existiria pré-Big Bang. Então, tem muita coisa antes disso, né? Eu te faço a mesma pergunta, quer dizer, há uma pressão, digamos assim, da crença sobre a ciência? Fé e ciência são baseados em coisas quase que antagônicas. Né? Fé, de acordo com Paulo, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ao passo que a ciência é baseado só naquilo que a gente experimenta, que a gente vê. Mas a ciência vai tentar ver o invisível, né? Então, eu acho que nós estamos falando de fé como alguma coisa, que é uma crença, não é? É o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente crê. E a ciência é muito baseada na experimentação. Nas medidas, né? Então, acho que são coisas bem distintas. Dá para acompanhar, dá para ser, digamos, ter fé e acompanhar a descoberta da ciência sem que haja grande incompatibilidade. O que é formidável é justamente esse esforço humano por compreender os fenômenos, descrevê-los e, enfim, cada vez mais desvendar todos esses mistérios. Mas será que há
informações que são realmente inacessíveis. Cada vez que se descobre algo como esse bóson, não está se abrindo um novo universo que vai cair num outro infinito, como dizia o Carl Sagan. Vamos conseguir um dia, os homens, compreender o mistério do universo? O físico Marcelo Gleiser coloca em pauta uma importante descoberta do mundo da física, o bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. A partícula era a única das 61 elementares que faltava ser encontrada para completar a arquitetura teórica do modelo padrão, a representação mais acabada do mundo subatômico. Vamos assistir essa entrevista fascinante em que o Marcelo explica que a ciência exclui Deus da criação do universo. Ele é um dos cientistas brasileiros mais respeitados do país. Pesquisador e professor de física teórica de uma renomada universidade americana, Marcelo Gleiser, o convidado do Canal Livre desta noite, também é conhecido por tornar mais acessíveis ao público leigo complicados conceitos científicos. Gleiser é autor de 7 livros, entre eles A Dança do Universo, que mistura religião e ciência para falar da origem do universo, e O Fim da Terra e do Céu, que investiga o imaginário humano em torno do fim da espécie. Ambos foram vencedores do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ciência. De passagem pelo Brasil, Marcelo Gleiser vem ao programa falar, entre outras coisas, da recente descoberta do chamado bóson de Higgs, anunciada pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares no início do mês. Também conhecido como a partícula de Deus, o bóson de Higgs teria dado origem à massa de todas as demais partículas, e sua comprovação é fundamental para a chamada teoria padrão da física. A descoberta, que ainda precisa ser constatada, é fruto de décadas de pesquisas realizadas no Grande Colisor de Hadrons, acelerador de partículas construído ao longo de 27 quilômetros debaixo da Terra, na fronteira entre a França e a Suíça. Se comprovada, será a mais extraordinária descoberta da física de partículas das últimas décadas e um importante passo da ciência na busca pela compreensão da origem do universo. E para entrevistar o físico Marcelo Gleiser, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Professor, boa noite, bem-vindo. Eu pergunto para o senhor, diante dessa descoberta, dessa partícula, ainda existe Deus, há necessidade de Deus para o funcionamento do universo, ou não? Puxa, já começa pesada, né? Eu diria o seguinte, que essa discussão do papel de Deus no universo é muito antiga, né, obviamente, né? Ela veio antes da ciência, né? Então, quando ninguém entendia exatamente como funcionava a natureza, era óbvio que era fácil invocar alguma entidade sobrenatural para explicar como o mundo funciona. Então, não era só o Deus que criou o universo, mas era o Deus do vulcão, o Deus da chuva, o Deus do vento, etc. Então, existia uma divinização da natureza, vamos dizer assim, né? Com o passar do tempo, houve uma racionalização da natureza, ou seja, o homem começou a entender a natureza de outra forma, não só através de ações sobrenaturais, mas tentando usar um pouco da razão para entender as causas das coisas que a gente vê em volta da gente, né? E isso deu certo. E o produto disso, hoje a gente chama de ciência. Então, há mais ou menos 400 anos atrás, se descobriu um método para se estudar o mundo, que é um método profundamente democrático, em que, se você tem alguma explicação de como funciona alguma coisa, por exemplo, para os gregos, o Sol girava em torno da Terra, e isso acontecia porque existia um deus chamado Deus Hélio, que tinha uma carruagem que levava todos os dias o Sol através dos céus. Então isso é uma explicação perfeitamente razoável para um fenômeno que todo mundo está vendo, que é o Sol girando em torno do céu. Hoje em dia, essa explicação já não funciona mais, né? Existem outras explicações. A gente já sabe, por exemplo, que não é o Sol que vai em torno da Terra, mas é a Terra que vai em torno do Sol. E que essa volta diurna do Sol em torno da Terra é porque a Terra está girando em torno de si mesma. Mas essas explicações são muito contra-intuitivas, elas não são óbvias, né? Então demorou-se para se entender isso. Mas o que acontece? Sempre que a ciência faz um avanço,
Deus se torna menos necessário como explicação do mundo, né? Isso se chama o Deus das lacunas. Ou seja, né? Eu não entendo como surgiu a vida. Foi Deus que fez, né? Aí vamos supor que daqui a 20 anos, que a gente também não entende como surgiu a vida na Terra, daqui a 20 anos alguém entenda isso. Então, essa ação divina não é mais necessária. Então, teologicamente, né, para as pessoas que têm fé, essa é uma péssima maneira de se relacionar com Deus. Mas Deus apareceu, né, dando nome ao bóson de Higgs, né? Partícula de Deus. De onde que surgiu isso? Essa história é muito engraçada. Então, pausa, eu vou contar essa história. Então é o seguinte. Nós não sabemos ainda, então, se Deus é necessário ou não para a mecânica do funcionamento do universo. A gente chega lá. Tá bom. A gente chega lá. Mas a história da partícula Deus, né? Por que esse bóson de Higgs, que, né, cá entre nós não é um nome muito sexy, né? Por que chamam de partícula Deus? A história é a seguinte. Um físico, diretor de um laboratório de pesquisas lá nos Estados Unidos, chamado Leon Lederman, que foi meu chefe. Ele era diretor do laboratório chamado Fermilab, que é um laboratório que estuda do que é formada a matéria. Né? O que existe? Os elétrons, os prótons, o que mais que tem? Quais são os tijolinhos fundamentais que constroem tudo que existe no mundo? Então, Leon Lederman ganhou o prêmio Nobel, super fera e tal, e passou 20 anos procurando a tal da partícula que a gente chama de bóson de Higgs. E não encontrou. Mas ele queria escrever um livro contando toda essa busca e a importância dessa partícula, e ele sugeriu, em inglês, que o livro se chamasse The Goddamn Particle, que se chama A Partícula Amaldiçoada por Deus. Tá? Só que o editor americano falou, olha, se você tirar o damn, tirar o amaldiçoado e virar The God Particle, a partícula vai vender Deus, mais. Vai vender muito mais. E foi o que ele fez. Então o livro dele se chama The God Particle. A partícula Deus. E a coisa ficou, entendeu? E esse nome funciona, que é uma beleza. Claro que funciona, porque é uma partícula que... Quer dizer, essa é a história que o Leon Lederman conta, que eu acho que é daí que vem esse God Particle, né? Porque é o nome do livro do cara, que aliás traduzido em português também. Mas por que ficou essa história, né? Porque essa partícula, a partícula Higgs, ela tem um papel muito importante na nossa descrição moderna do mundo. Primeiro, da onde vem isso tudo? Então, isso é uma parte da física que se chama física de altas energias, que é a física que tenta estudar a composição material do mundo, ou seja, do que as coisas são feitas. Porque o problema é o seguinte, vamos supor que eu dou um desafio para vocês aqui. Problema, dever de casa. Vamos supor que você tem uma laranja, e eu pergunto para vocês, o que existe dentro dessa laranja? Só que vocês têm que me dizer o que tem dentro da laranja sem poder cortar a laranja. Como é que você vai estudar a laranja? Como é que você vai me responder isso? Uma tomografia. Atira uma pedra. Sem apelação. Atira uma pedra na laranja. Exatamente. Atira uma pedra na laranja. Ou então atira a laranja contra a parede, né? Quanto mais forte for esse impacto, mais a laranja vai se espatifar toda, e você vai ver bagaço, vai ver o suco, vai ver a semente. Então, quanto maior a energia do impacto da laranja com a parede, mais você aprende sobre a laranja. A física de partículas faz exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você pega um pedaço de pão. Você fala, do que é feito o pão? Aí você começa a cortar, e corta, e chega uma hora que você não pode mais cortar, porque o pedacinho que você tem lá é do tamanho da faca, né? Então, e aí? Aí você vai para o microscópio. Você pega lá o microscópio, então estou vendo aqui, tem umas moléculas, bom microscópio, umas moléculas muito grandes, mas mesmo assim você não consegue resolver do que é feita a molécula. Aí você vai para um chamado acelerador de partículas, que são esses laboratórios aí. É o que o LHC faz, então. Que o LHC, o grande colisor, né, de hadrons, né, que é o tal da Suíça, eles pegam então essas partículas, os prótons, e fazem os prótons girar no sentido horário e no sentido anti-horário, como se fossem cavalos de corrida, um em cada direção. Só que de vez em quando eles usam ímãs para forçarem esses prótons que estão andando em sentido contrário a colidirem de cabeça um com o outro. Que nem a laranja contra a parede ou uma laranja contra uma outra laranja. Bang! E daí a energia de movimento é tão grande desses prótons que, usando a tal da famosa equação E igual a mc2, energia relacionada com a matéria, você transforma a energia de movimento, que é altíssima, desses prótons viajando quase na velocidade da luz, em matéria. Mas que matéria é essa?
são as várias partículas que compõem o universo inteiro. Elétrons, mais prótons. Na verdade, os prótons não são partículas que a gente chama de indivisíveis, eles são formados de coisas ainda menores, chamadas quarks. Então você vê elétron, chuveiros de quarks, uma porção de outras coisas saindo dessas colisões. Neutrinos, né? Também. Neutrinos, as famosas partículas fantasmas. Então, através disso... O que são neutrinos? O que são os neutrinos? Os neutrinos são as partículas, talvez, não sei se são as mais estranhas, porque eu acho que os fótons, as partículas de luz, são as mais estranhas, mas os neutrinos são partículas que aparecem toda vez que existe um decaimento radioativo, alguma radioatividade. Então, por exemplo, quando você está fazendo algum trabalho de radioterapia no hospital, a radiação que está saindo de lá vem de núcleos instáveis, e quando o núcleo se transforma em um outro núcleo, ele lança uma porção de neutrinos também, como se fossem detritos dessa desintegração radioativa. E eles são formados também no interior do Sol. Então, nesse momento, cada um de nós aqui, isso é uma coisa incrível, cada um de nós aqui, nesse momento, está sendo atravessado por mais ou menos 1 trilhão, quer dizer, 1000 bilhões, né, de neutrinos por segundo. Isso é que fez, então, aqueles cientistas dizerem que os neutrinos bateram a luz na velocidade. Quer dizer... Que o senhor contestou no primeiro dia. Isso daí. Mas só... Então, esses neutrinos, eles são gerados no coração do Sol. Porque o Sol é o grande alquimista cósmico. O Sol pega hidrogênio, que é o elemento químico mais simples que existe, e transforma no segundo elemento lá da tabela periódica. Para quem lembra dessas coisas, você tem hidrogênio, hélio, depois do hélio vem o lítio. Então, o Sol transforma hidrogênio em hélio. Nessa transformação, ele gera uma quantidade gigantesca de energia e uma boa parte dela é transportada para fora do Sol, em forma de luz, que a gente sente aqui, e também em forma desses neutrinos. Então nós temos uma ligação muito profunda com o Sol, porque não só é a luz, mas é também essa radiação toda, esses neutrinos. Então ele não é uma parte do átomo. Ele não é uma parte do átomo. Nem é uma partícula do átomo. Ele é uma entidade diferenciada. Exatamente. De tal maneira que a gente poderia imaginar também que amanhã poderia haver uma ruptura do neutrino, como se obteve uma ruptura do átomo. Entendi. E aí que... Cada vez para baixo. Que catástrofes pode admitir? Então, quer dizer, a pergunta então é... Nós entendemos a matéria dividindo ela em pedaços cada vez menores, né? Isso. Então, antes nós tínhamos os átomos, né? Então os átomos eram indivisíveis. A palavra átomo quer dizer o que não pode ser cortado, né? O tomo da enciclopédia, né? Vamos dizer assim. Mas os átomos, se descobriu, são divisíveis, né? Então você tem os elétrons que giram em torno dos prótons e dos nêutrons que ficam ali no núcleo do átomo, né? Então um átomo normal é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Só que mais tarde, nos anos 60, se descobriu que os prótons e os nêutrons são divisíveis também, são formados desses quarks, são partículas menores ainda, né? Então, a questão que eu acho que você está fazendo é, isso tem fim? Quer dizer, você vai cortar, até vai quando? chegar até onde, né? Então, essa é uma questão que a gente não sabe a resposta, mas existem indicações de que certas partículas são o que a gente chama de indivisíveis. Porém, e aí é uma coisa um pouquinho mais complicada e muito importante, que é a seguinte, que em ciência a gente não pode afirmar nada com certeza absoluta. A ciência não funciona com verdades finais. Você tem o que a gente conhece hoje, é o que a gente pode medir do mundo hoje. Professor, mas agora, nós chegamos num momento com o bóson de Higgs, que eu não gosto dessa expressão, porque ela parece muito complicada a ponto de ser ininteligível. Mas nós não chegamos num momento em que é isso que explica o que faz uma forma pura de energia, no caso o fóton, ser aprisionado por um campo e se transformar e ganhar massa. Não é isso? Não é a fronteira entre a energia e a massa? Então... Mas não seria... O professor não gostaria de completar o que estava falando sobre a divisão dessas partículas? Então, ainda... Tudo essa divisão das partículas, quanto menor
os pedacinhos de matéria, ou seja, quanto mais profundo você quiser penetrar no coração da matéria, mais energia você precisa. Que nem a laranja. Se eu jogar a laranja devagarzinho na parede, ela vai bater na parede e não vai acontecer nada. Se eu jogar com mais força, ela vai rasgar, você vai ver. Se eu jogar com muita força, ela vai se arrebentar. Então, quanto mais força, se você jogar com muita força mesmo, você pode até quebrar a semente e ver que tem coisa dentro da semente. Isso é energia, a energia do impacto. Para isso, quanto maior a energia, mais tecnologia você precisa. Então, a história da nossa compreensão da composição da matéria, ou seja, do que o mundo é feito, depende da tecnologia, ou seja, das máquinas que a gente usa para poder entender essa composição. Mas, professor, toda essa evolução, né, da ciência, desde os tempos de Aristóteles, na verdade não nos respondeu 3 questões básicas. Né? Primeira é a origem do universo, nós continuamos sem saber. Segunda, a origem da vida, continuamos sem saber. E terceiro, o que é que nos faz produzir ciência, o que nos faz pensar. Quer dizer, nós continuamos no mesmo lugar, nesses 3 sentidos. Eu acho que no mesmo lugar é um pouquinho forçado demais. Não, acho que a gente fez... A gente progrediu imensamente nessas 3 questões, né? Mas que continuam sem resposta. Mas isso é bom. Isso não é uma coisa ruim. As pessoas acham que quando você responde tudo, você está melhor. Eu acho que não. Eu acho fundamental que existam certas perguntas que não tenham resposta ou que sejam muito difíceis de serem respondidas, porque é por isso que a gente continua tentando. A ciência precisa dessa inquietação, desse não saber. Né? Sem o conforto de poder citar Deus, né? Porque antes Deus resolvia esses problemas. Agora... exatamente. Quer dizer, você tirando uma explicação sobrenatural da equação, dizendo, olha, existem coisas sobre o universo que nós ainda não sabemos. Ótimo, vamos tentar entender. Né? O que não significa que a gente vai conseguir entender tudo. Entendeu? Existem limites para o conhecimento humano, que aliás é o assunto do meu próximo livro. Mas na questão do Higgs, que você... Eu coloquei isso porque me parece que nós agora, pelo menos me parece que essa é a expectativa da ciência, que se tenha tangenciado o limite da indivisibilidade, não é isso? Não. Ainda há mais por dividir? A gente não pode saber a resposta disso, no sentido que se daqui a 100 anos eu tiver uma máquina que tem uma energia 10.000 vezes maior do que a máquina hoje em dia na Suíça, é possível que se descubra coisas sobre os neutrinos, voltando aí à sua história, ou sobre o elétron, que hoje a gente acha que é indivíduo, que a gente nem saberia ter previsto hoje. Entendeu? Então, em ciência existe sempre um lugar para a surpresa, para o surpreendente. No caso do Higgs, o Higgs era a peça que faltava no que a gente chama de modelo padrão, o modelo que explica tudo que a gente conhece hoje, com a tecnologia de hoje, sobre a matéria. Né? Então a gente descobriu todas as outras partículas. Tinham que ter elétrons, tinham que ter neutrinos, tinham que ter 6 quarks. Achamos tudo, só falta o Higgs. Qual o papel do Higgs? O Higgs é a partícula, como você mencionou, Fábio, que dá massa às outras partículas. Então o papel do Higgs é explicar por que um elétron é 2.000 vezes mais leve do que um próton. Entendeu? Como é que funciona isso? Por que isso? Né? Então o Higgs tem esse papel. Então não encontrar o Higgs era uma coisa meio embaraçante, porque é uma coisa fundamental, né? Como é que surgiu a hipótese do Higgs? Boa pergunta. Essa é uma maneira... A ideia do Higgs veio de uma outra parte da física, se chama matéria condensada, que é a física que estuda as propriedades dos transistores, dos chips de silicone que a gente usa em computador, quer dizer, que estuda o comportamento da matéria a baixas temperaturas. Essa física da matéria condensada, que é a física aplicada e que tem, sem menor dúvida, o maior número de físicos trabalhando nessa área, tá? Ela explica o que a gente chama de quebra de simetria. Então eu vou tentar explicar o que quer dizer isso. Então, vamos dizer que a gente tem aqui esse copo d'água, tá? Você olha para a água nesse copo, você fala, puxa, a água nesse copo é perfeitamente simétrica. Qualquer lugar que você olha dentro desse copo, a água é exatamente a mesma. Então você tem uma simetria, que a gente chama de uma simetria espacial. Qualquer lugar aqui dentro, a água é igualzinha.
Agora, se eu colocar essa água num congelador e ela virar gelo, o que vai acontecer? Você vai ver que essa perfeição desaparece. Quando você forma gelo, você tem bolhas de ar, você tem fraturas, já não é mais perfeita, aquela simetria. Então, quando você abaixou a temperatura, para você resfriar a água, você está abaixando a temperatura, você quebra a simetria da água. Faz sentido isso? Faz. Essa explicação de quebra de simetria depende de como essas moléculas de água se agregam para formar o gelo. Né? Porque quando você congela, a água forma o gelo e tal. Essa agregação dessas moléculas aí é muito parecida com o tal do bóson de Higgs. Essencialmente, o tal do bóson de Higgs faz a mesma coisa, ele cria uma espécie de condensação em torno das partículas, dos elétrons, dos quarks, que faz com que seja mais difícil para eles se moverem no espaço. Por exemplo, se você pega uma pérola e joga num copo d'água, ela cai logo. Agora, se você, em vez de ter água aqui, você tem mel, a pérola cai mais devagar. Você aumenta a viscosidade, a fricção. O Higgs é uma espécie de viscosidade da matéria no espaço. Mas isso não é visível. Ele não é visível para a gente. Porque isso é uma suposição, é uma hipótese. Era uma hipótese. Era uma hipótese. Agora parece que a coisa realmente funciona, no sentido que existe pelo universo inteiro um meio invisível, uma espécie de éter. Que aliás, faz uma remissão. Faz uma remissão. A mais antiga das... Exatamente. Agora, o bóson de Higgs, que tipo de contribuição objetiva ele daria, por exemplo, na área da tecnologia? Então, isso é uma pergunta completamente diferente, né? Por que a gente estuda essas coisas? Né? Então, tem duas explicações para isso. Uma mais romântica e a outra mais pragmática. Né? Então, eu vou começar com a romântica, que é mais interessante. A gente estuda essas coisas porque nós, seres humanos, precisamos sempre aprender cada vez mais sobre a natureza do mundo que nos cerca, porque, de certa forma, é assim que nós aprendemos sobre quem nós somos. Então, essa curiosidade de sempre aprender mais sobre o mundo, mesmo que seja uma coisa abstrata, um buraco negro, uma coisa que não tem nada a ver, vamos dizer, com a nossa vida do dia a dia, tem a ver com a nossa existência, com as nossas origens, com a nossa razão de ser. Então, existe essa inquietude que tem a ver também com por que você escreve um poema, ou por que alguém pinta um quadro, qual é o uso pragmático de um quadro? Nenhum. Mas existe um uso de significado, né? Então, essas perguntas científicas mais profundas têm o mesmo tipo de uso, entendeu? De você se entender melhor como ser humano. Do lado prático, existe o seguinte: toda vez que você trabalha numa área da ciência que é uma área em que a tecnologia é forçada a progredir, aparecem benefícios que são assim... você não consegue prever que esses benefícios venham, mas eles estão aí. Então, por exemplo, foi no CERN, nos anos 80, que surgiu a World Wide Web, WWW. Por que surgiu isso lá? Tem nada a ver com as partículas que eles estavam estudando no CERN, mas os físicos precisavam. Como esses experimentos reúnem milhares de pessoas do mundo inteiro, inclusive vários do Brasil, os físicos precisavam de um jeito de se comunicar rapidamente para discutir detalhes de resultados de dados, etc., interpretação. Então criaram essa linguagem, esse hipertexto, para poder ser usado como língua através da internet. Então surgiu ali. O backbone deles lá, quer dizer, a central de computação que serve essa web, é o maior centro da Europa, né? É o maior centro da Europa. É tão grande que o consumo de energia motivou a construção de mais uma usina. É verdade. Próxima ao CERN, para que pudesse funcionar. Quer dizer, a utilidade, inevitavelmente, ela vem... Não tem a menor dúvida disso, né? Então, quer dizer, eu acho que essa separação que se faz, né, historicamente, entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Então, voltando aí à história dos neutrinos, quando surgiu a ideia dos neutrinos, em 1931, eu acho, foi um físico chamado Wolfgang Pauli que veio com essa ideia de neutrino. Eles estavam, na verdade, tentando entender o decaimento radioativo, porque queriam entender como funciona o átomo. Jamais podiam imaginar que daí viria todas as aplicações médicas,
as aplicações balísticas, militares, etc. Quer dizer, tudo isso veio depois, né? Então, às vezes, você não se dá ao luxo de arriscar, vamos dizer assim, de pensar essas coisas, de uma certa forma, você travar a possibilidade dos nossos avanços, né? Só para completar essa ideia, toda a nossa cultura digital moderna, tudo que a gente faz digital, que na verdade todos os computadores, celulares, DVDs, laser, GPS, tudo isso veio porque um grupo de cientistas, nas primeiras 2 décadas do século XX, resolveram entender como funciona o átomo. Professor, desculpa, me quer perguntar? Não, eu só queria voltar àquela questão sua mesmo, voltar à questão de Deus e da religião. Eu perguntaria, a religião ainda influi na ciência? Quer dizer, há grupos de cientistas que ainda levam em consideração as referências religiosas, como antigamente o Newton era religioso, Kepler era religioso. Eu queria saber se isso ainda está por aí. As coisas mudaram muito desde o tempo do Newton e do Kepler, né? Quer dizer, para eles, estudar a natureza cientificamente era estudar a natureza de Deus. Quer dizer, quase que não existia uma separação, vamos dizer assim. Para eles, como o mundo era uma criação divina, estudar essa criação era estudar a mente divina, vamos dizer assim. Newton e Kepler eram profundamente religiosos. Eram profundamente religiosos, todos dois. E tinham crença na existência de um criador. Com certeza. O Newton, ele passou mais tempo estudando a Bíblia e tentando datar eventos bíblicos usando ciência do que fazendo física. O Copérnico também era religioso. Não tem uma contradição nisso, professor? Para eles não, porque no contexto de uma cabeça do século XVII, 1600 e pouco, essa separação entre ciência e religião ainda não existia de uma forma muito óbvia, entendeu? Para eles, a motivação de estudar o mundo era essencialmente religiosa. No caso do Newton e no caso do Kepler, ambos cristãos. Mas aí vamos acelerar um pouquinho e você vai para o Einstein. Tá? Então, já no século XX. Né? O Einstein também era uma pessoa religiosa. Ele se dizia uma pessoa profundamente religiosa, só que absolutamente não dentro da religião organizada. Nenhum culto monoteísta, cristão, judaico, muçulmano, nada disso. Agora, mas ele procurava, né? Ele procurava um princípio universal. Exatamente. Mas dá para ler o Einstein também como um grande pensador ateu, que usa Deus como metáforas. O Einstein era ateu, mas ele era profundamente espiritual. Então, ele não acreditava necessariamente num Deus que criou o mundo, mas ele dizia que existe uma intenção religiosa no estudo da natureza. E que essa Uma religiosa em que sentido? E que o homem e esse Criador tem uma ponte... Não, nada a ver com o Criador. Nada? Nada a ver com o Criador. Para ele, o essencial era a relação do homem com o mistério. E esse mistério simplesmente é o que a gente não conhece sobre o mundo. Então, se você imagina que tudo que a gente conhece sobre o mundo cabe num círculo, uma ilha. Eu chamo isso de ilha do conhecimento. Okay? Essa ilha vai crescendo com o tempo, né? Cada vez a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Mas o que tem em torno da ilha? Você tem o oceano do desconhecido. Né? E quanto mais você... E a natureza do conhecimento científico é tal que quanto mais você vai aprendendo sobre o mundo, mais você vai se perguntando sobre o mundo. Cada vez que você faz uma descoberta nova, aparecem 1000 outras perguntas que você não tinha antecipado antes, porque você está vendo mais profundamente as coisas. Então, quando você tem uma nova tecnologia, um exemplo, o microscópio. Imagina só isso, quando surgiu o microscópio, abriu-se todo um novo universo de questionamento. O que são esses bichinhos miniatura que estão ali? O que é isso? Que forma... Será a vida então pode ser tão pequena? E daí surgiu todo um novo tipo de pensamento. Pode continuar. Eu só queria que o senhor falasse sobre a busca do Einstein do princípio universal. Voltando a isso então. Então o que o Einstein, eu estava falando dessa coisa do mistério. Então para o Einstein, o que existe é esse intuito religioso de se querer conhecer cada vez mais sobre o mistério que nos cerca.
sem ter que colocar nessa equação a necessidade de que existe uma entidade criadora por trás desse mistério. O mistério é simplesmente o que a gente não conhece do mundo, sem que tenha que ter um arquiteto por trás dele. Ou seja, a missão do homem não é descobrir Deus, mas é tentar entender cada vez mais sobre o mundo para poder entender cada vez mais sobre si mesmo. Agora, como é que a ciência entende o fenômeno da escatologia, ou seja, o apocalipse, o fim disso tudo? E ela admite, entende? Com certeza. Não só entende, como admite. Então, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, chamado O Fim da Terra e do Céu, que é justamente uma história do pensamento escatológico, na verdade, o pensamento sobre o apocalipse, o fim do mundo, na religião e na ciência. E como é que a coisa percolou de uma para outra, né? Porque antes era a religião, né? Você lê lá no livro do Daniel, que é o primeiro texto assim mais escatológico no Antigo Testamento, né? Ele fala das estrelas caindo do céu, etc. Esse seria o fim do mundo. E, obviamente, o livro que fecha o Novo Testamento, né? São João. A revelação de João é uma viagem louca sobre o fim do mundo também, em que aparece justamente essa menção de que quando chegar ao fim, as estrelas vão cair do céu, o sol vai ficar preto, a lua vai se tornar vermelha como sangue, tem toda uma visão do caos celeste. E isso já não é mais religião. Ciência também admite isso. Com certeza. Aí, o que é interessante, eu ia falar aqui, então, primeiro, por que as religiões, não é só a religião cristã e judaica que fala sobre isso, assim, os druidas, quem leu Asterix aqui lembra, né, que o chefe da tribo lá, o Abracorsix, o medo dele era qual? Que o céu caísse sobre a terra. Caísse sobre as cabeças. Então ele andava com aquele escudo, né? Por que isso? Porque os druidas tinham essa ideia de que o fim do mundo vinha dos céus. E o céu caía mesmo sobre a cabeça e aparecia, e surgia uma nova era. Então, quer dizer, não é só a religião monoteísta que tem isso. Muitas religiões, obviamente, têm essa ideia de fim do mundo celeste. Por quê? Porque você vê que os fenômenos celestes se dividem em duas partes, vamos dizer assim. Primeiro você tem o regular, né? O Sol vem sempre, a cada 24 horas, você tem as 4 fases da Lua, você tem as 4 estações do ano, você tem as órbitas dos planetas, tudo isso vai se repetindo de uma forma rítmica, regular, bem comportadinha, bacana. Então, quanto mais você aprender sobre o movimento dos céus, mais você aprende sobre quando eu tenho que plantar, quando eu tenho que colher. Então você pode usar os céus como uma espécie de relógio, né? E o tal monumento de Stonehenge, lá na Inglaterra, não passa de um relógio astronômico, é um grande relógio astronômico, porque as pedras são alinhadas de tal forma a dizer exatamente quando vem o solstício de verão, que é o dia 21 de junho no hemisfério norte, porque é o dia mais longo do ano. Então, mas tinha também todo um significado sagrado. Por quê? Porque os céus eram também a morada dos deuses. Por quê? Porque os céus não são só regulares. Ocorrem coisas estranhas nos céus. Você tem cometas, você tem eclipses total, o eclipse total do Sol, que é um fenômeno muito inquietante para quem já viu aí. É uma coisa realmente muito bela, é muito inquietante. E inexplicável. Pô, se o Sol pode desaparecer durante alguns minutos, será que ele pode desaparecer para sempre? Quem que está controlando isso? São os deuses. Então, os deuses traziam essas mensagens de possível destruição como um aviso para os humanos se cuidarem. Agora, professor, a propósito disso, tem um novo milenarismo rodando aí, ganhando sucesso na internet, que parte do choque iminente ou da interferência na órbita terrestre de um cometa chamado Nibiru. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque as pessoas, tem muita gente muito inquieta com isso. Pois é. Essa agora é a história do Apocalipse vem dos Maias, né? 2012, 23 de dezembro, uma coisa assim, né? Tá chegando. Então nem vale a pena gastar dinheiro comprando presente de Natal esse ano, porque entendeu? Não vai rolar o Natal? Não vai rolar o Natal, é melhor você economiza um pouquinho, né? Bom, não existe absolutamente nenhuma evidência astronômica de Nibiru, ou de estrela gêmea do Sol, ou de que a Terra vai passar, o sistema solar vai passar por uma parte da galáxia que tem mais radiação. Tudo isso é besteira. Não existe absolutamente nenhuma evidência astronômica
que esse ano vai ser diferente de qualquer outro, com exceção de uma coisa, que também não é nenhuma surpresa, que é o seguinte: o Sol passa por um ciclo de 11 anos. E significa o seguinte: ele aumenta um pouco a sua atividade, né? Então você tem mais explosões, mais tempestades solares, que a gente chama, você tem mais manchas solares. Isso acontece com um ciclo de 11 anos e o pico do ciclo está chegando. Então, mais ou menos no final desse ano, início do ano que vem, o Sol vai ficar cada vez mais ativo. E, aliás, eu acho que a National Geographic acabou de lançar um artigo de capa sobre esse negócio do Sol, que isso vem acontecendo a cada 11 anos. São radiações o Sol, intensas. Muito intensas. O Sol a gente vê daqui e acha que é uma coisa boazinha, sempre igual, mas na verdade o Sol é um verdadeiro inferno. Né? Quer dizer, é uma estrela profundamente inquieta, com grandes ebulições, ejeções gigantescas de matéria, que são chamadas de ejeção de massa coronal. Quer dizer, sai da superfície do Sol uma bola de plasma bem quente, entendeu? Viajando rapidamente até aqui. E às vezes essas bolas de plasma se chocam com a Terra. E é daí que vem os tais fenômenos da aurora, que nas latitudes altas e baixas, né, hemisfério norte e sul, a gente vê isso. Mas são inofensivas? São inofensivas, mas podem ser ofensivas também. Ou seja, depende da intensidade da radiação solar. Então, mas ofensiva para assim, interferências eletromagnéticas, não é isso? Desorientação magnética, essa coisa toda, não é isso? Isso aí. Não chega a matar ninguém. Ainda não. Ainda não. Mas nunca produziram grandes desastres, né? Não. Quer dizer, no máximo você pode ter um problema com grandes transformadores de energia elétrica. Então, por exemplo, acho que em 1989 houve uma grande crise dessas, uma tempestade solar, que foi até Quebec, lá no Canadá, e você tem uma descarga gigantesca de eletricidade que danificou lá a hidroelétrica do Canadá e ficou um tempão sem energia. Quer dizer, essas coisas podem acontecer. Sim. Você pode danificar satélites de telecomunicação. E você também pode danificar a saúde dos astronautas que moram, por exemplo, na estação espacial, porque antes do bólido vem uma onda de raio-x também. Além do ateu e do ateísmo. A palavra ateu, segundo o dicionário Aurélio, diz-se daquele que não crê em Deus ou nos deuses. E é só isso que significa, não a falta de moral e limites como alguns pensam. O ateísmo é a postura de que não existem deuses ou forças sobrenaturais que de alguma forma interferem nas nossas vidas. Eu particularmente acho que ateísmo é uma conclusão fácil de ser feita, uma vez que você aceita que o mundo não foi planejado por uma mente como a humana, ou seja, quando você deixa de atribuir coisas que são humanas ao mundo, à natureza. O ateísmo é simplesmente uma forma de se nomear todas as pessoas que, de uma forma ou outra, ou não acreditam em Deus, ou simplesmente também ignoram se ele existe ou não, são indiferentes a isso. O ateísmo é uma filosofia de vida, é uma posição dos indivíduos diante da impossibilidade de crença na existência de divindades sobrenaturais que fundamentam a formação das religiões no mundo. Você aceitar que o mundo é o que é, você não precisar, ou pelo menos não se iludir de que existe algo maior ou algo que coloque sentido ao universo além do que a gente já testemunha no dia a dia. O ateísmo como movimento, como fenômeno histórico, se desenvolveu a partir da Renascença. Na Idade Média, Deus era o centro das preocupações. No final da Idade Média, então, houve essa virada chamada antropológica, em que, em lugar de Deus, se colocou o ser humano. E aí, então, começa a surgir as primeiras questões mais fundamentadas sobre o ateísmo. Poucos dias ainda ouvi uma pessoa dizer que não entendia como poderia haver alguém que negasse Deus. Os ateus são sinceros, o ateísmo é possível, porque não é tão simples assim aceitar a existência de Deus, argumentar que Deus existe. Eu acho que precisa forçar a barra bastante para acreditar, porque é tão plausível quanto acreditar em Coelho da Páscoa.
Segundo Marx, o homem é que faz a religião, e não a religião que faz o homem. A religião é autoconsciência e sentimento do homem. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. O Estado e a sociedade inventam a religião. Mas se a religião é uma invenção do homem, como uma criação dele interfere tanto na vida das pessoas? Hoje eu não tento mais esconder, mas parece que boa parte da família tenta ignorar que eu sou. E eu não faço nenhum motivo também de expor isso. Então sempre que há essa questão em casa, eu procuro deixar de lado, porque isso envolve, eu sei disso porque eu acreditei, né? Eu tive uma religião, que isso acaba ofendendo as pessoas, que elas acreditam naquilo como uma coisa tão verdadeira, tão acostumadas com aquilo, que acham difícil se livrar, né, disso. E não gostam quando as pessoas falam contra isso, sentem, de certa forma, ofendidos, o que gera muitas vezes briga. Na minha família sempre foi muito mais importante o amor do que a crença. E eu gostaria que isso fosse verdade para todas as famílias, porque eu sei de casos de ateus que, por se declararem ateus para a família, tem que sair de casa ou tem que parar de falar com alguns familiares, especialmente de algumas religiões bastante veementes e fundamentalistas, né, infelizmente, como as que proíbem até doação de sangue ou transfusão de sangue, melhor dizendo. A tensão entre crença e não crença é uma tensão que o tempo inteiro está mediada pelos interesses do contexto onde ela aparece. Seria uma temeridade fazer uma leitura diferente disso, sob o risco de constituir injustiças em termos de juízos de valor com grupos sociais que defendem seus pontos de vista, mas defendem valores democráticos. Meus pais eram ateus e meu irmão tem uma ou duas irmãs também são, meu marido é ateu, meus filhos são ateus. Então eu sou uma pessoa privilegiada, na verdade, porque eu pertenço a uma família praticamente de ateus. Nesse ponto a minha vida é tranquila. Eu sou uma pessoa bastante ligada à religião, nas atividades religiosas, ainda faço cursos, ainda estudo, e essa é a minha convicção que pretendo também transmitir à minha família. Minha família tem católicos, minha família tem evangélicos e minha mãe, por exemplo, é espírita, médium. E eu tenho, por exemplo, um tio que é meu tio favorito, meu tio que eu tenho uma paixão imensa, que ele também é espírita. Ele era ateu até os 40 e poucos anos e de repente se converteu ao espiritismo. Eu até brinco com ele, porque ele se deu conta que ele ia morrer, chegou a uma certa idade e falou, vou morrer, eu preciso acreditar em alguma coisa. Alguns familiares dizem, eu não acredito que você é realmente ateu, acho que no fundo você acredita em Deus. Aí eu respondo assim, imagine se eu dissesse para você que é católica, que na verdade no fundo você é budista. Na verdade, no fundo você não acredita nos dogmas da sua religião. É uma invasão de privacidade, né? E a privacidade mais preciosa que a gente tem, que é a privacidade de crenças, a privacidade mental. Nasci ateu, ou seja, nasci sem Deus, e depois passei a acreditar, e depois voltei a não acreditar. Agora sim, aí com um sentido mais conhecido do termo, que é negando, que é tendo justificativas para não acreditar, né? Eles estão olhando para a miragem. E quando a gente chega para eles e diz, essa miragem não existe, para de olhar para lá, começa a olhar aqui perto, eles não conseguem aceitar, eles não conseguem entender do que eu estou falando. Porque para eles a miragem é real. E se eu tento tirar isso deles, é uma coisa que dói para eles, é muito sofrido, ter que admitir que aquilo que você pensava que estava lá, não está lá. O ambiente é que não facilita alguém se declarar abertamente ateu em nosso meio ainda, né? Mas evidentemente que é perfeitamente possível. E as pessoas instruídas todas hoje reconhecem isso aí, né? Quem tem mais dificuldade de conviver são as pessoas mais simples, que têm uma fé muito simples, mas que acham que é estranho alguém ser ateu. Vamos assistir a um vídeo onde um apresentador de TV fala algumas coisas sobre os ateus. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Esses crimes só podem ter uma explicação, a ausência de Deus no coração.
mas quero mostrar também que tem gente que não acredita em Deus. É por isso que o mundo está essa porcaria. Guerra, peste, fome, tudo mais. Entendeu como é que é o negócio? São os caras do mal. Entendeu? Se bem que tem ateu que não é do mal, mas o sujeito que não respeita os limites de Deus é porque... não sei, não respeita limite nenhum. Como pode uma pessoa pública e formadora de opinião ter o direito de poder se expressar de maneira tão preconceituosa? Eu fiquei tão chocado que eu gravei um vídeo. Eu tenho um videocast, mas é um videocast que é voltado para cinema. É um videocast que eu faço como crítico de cinema. Mas eu não me contive, eu falei, eu tenho que dizer alguma coisa, porque é uma postura de intolerância tão grande, tão preconceituosa, tão limitada, tão pequena, tão perigosa, porque desperta nos espectadores dele essa impressão de que nós temos que combater quem não acredita em religião, porque são pessoas de caráter duvidoso, que eu tive que falar alguma coisa a respeito. Se nós tivéssemos legislações mais rígidas e mais imediatas, menos afetas ao jogo de influências políticas, esse senhor, por exemplo, depois de dizer essas barbaridades todas, imediatamente seria retirado por um tempo do palanque eletrônico que ele teria, para que pudesse pensar melhor nas bobagens que ele diz. Então, antes de descartar ateu como imoral, como fez o José Luiz da Atena no programa de TV dele, ele devia conversar com alguns, inclusive na própria Bandeirantes, a emissora de TV, tem o Ricardo Boixá, que é o âncora do Jornal da Band, que é ateu. Então, se o Datena se desse ao trabalho de sentar com o próprio colega de trabalho e conversar um pouco sobre ateísmo, eu duvido que ele teria falado o que ele falou, de que todos os ateus que estavam ligando para o programa dele estavam ligando de dentro dos presídios. Os fatos comprovam que não existe uma tendência maior do ateu se entregar ao crime do que o religioso. Tanto que tem mais religioso na cadeia do que ateu. Isso não quer dizer que o religioso, por ser religioso, é criminoso. Não, ao contrário de boa parte dos religiosos, eu não uso a crença ou a falta de para julgar o caráter de alguém. Eu julgo pela atitude. Mas as pessoas que dizem que não há preconceito, né, ou elas tentam esconder, ou elas ignoram. Como eu disse antes, há pessoas que é indiferente se acreditam ou não, se existe Deus ou não. Então, muitas vezes essas pessoas mesmas que dizem que não há preconceito, porque elas não se informam, não buscam saber e principalmente não são atingidas. Acho que só quem é atingido para saber, né, se há preconceito ou não. Pessoas que acreditam em Deus praticam atos que os ateus não praticam, quer dizer, são desonestos. Então deveria ir por aí. Os políticos que vão à igreja e praticam essa corrupção, como é que você vai encarar isso aí, né? O aborto, sem dúvida, eu não tenho opinião formada sobre o aborto, é difícil eu dizer se sou a favor ou contra, mas o que eu posso dizer é isso, que na medida em que as decisões governamentais, que servem para toda a população, se pautarem por questões religiosas, aí nós temos esse atraso. Ou seja, uma coisa é o indivíduo pensar que ele é dono da verdade. Outra coisa é quando isso constrói mecanismos de ação humana, mecanismos de grupos sociais para impor essa verdade sobre os outros. Me espanta muito toda vez que a questão do aborto é discutida, todas as vezes, tanto do ponto de vista na esfera política quanto na mídia, jornal, telejornal, documentário, etc., tem que entrevistar algum religioso. Por quê? Qual é o motivo para entrevistar um religioso na discussão sobre o aborto? Qual é a autoridade do religioso para falar alguma coisa sobre o aborto? A questão do aborto é uma questão puramente médica e legal. Não interessa a opinião de religioso, assim como não interessa a opinião de um jogador de futebol. É tão arbitrário entrevistar um religioso sobre a questão do aborto, quando chegar assim, olha, eu vou entrevistar um cara que joga sinuca profissional. O que torna um jogador de sinuca profissional o expert em aborto? Nada. O que torna um religioso? Nada. Nós ateus também escutamos muito a crítica de que, se não foi Deus quem criou o universo, de onde ele veio? Basicamente, nós não sabemos e o fato de nós termos ignorância em alguma coisa não corrobora com a hipótese teísta de que Deus é a resposta. Ou seja, para Deus ser a resposta para qualquer coisa, isso tem que ser justificado por argumentos, por evidências. E isso não é feito pela fé, né? Por isso que se chama fé e não conhecimento. O que os ateus mais ouvem quando sofrem preconceito é que eles são pessoas ruins, infelizes
e que são incapazes de julgar o que é certo e errado sem acreditar em Deus. Quando Jesus Cristo e Buda dizem não faça ao outro o que você não quer que seja feito para ti, onde nesse pensamento existe a premissa de acreditar em Deus? Não tem. Ou seja, já são valores seculares. Os valores morais já são seculares por sua natureza. Eles são dissociados de crenças sobrenaturais. Então, acusar os ateus de não ter valores morais nada mais é do que ignorância sobre os próprios valores morais. Existem ciências que estudam a moralidade e mostram que moralidade e religião são independentes. E é por isso que tanto Buda quanto Jesus Cristo chegaram basicamente à mesma conclusão quando acreditavam em coisas totalmente diferentes. O ser humano, naturalmente, ele tem bondade. Eu acredito nisso com toda a convicção. Você pega, por exemplo, você está vendo um jogo de futebol, uma partida de futebol, entre dois times que você não conhece, você não tem ligação nenhuma com dois times. Aí você liga na televisão, um time está perdendo de 7-0. Você começa a torcer para aquele time, ele faz 7-1, 7-2, 7-3, você fala, tomara que ele vire. Por que isso? Porque a gente tem compaixão, a gente tende a se identificar, a gente tende a torcer, entre aspas, para quem é vulnerável. Isso ilustra a bondade inerente que a gente tem, e que é uma bondade que ela é limada pela religião. A ética não tem fundamento religioso, tem fundamento humanístico. A ética em si, como ciência, não necessita de fundamento religioso. Justificar o certo e o errado se pode perfeitamente pelo estudo filosófico, pelo estudo da filosofia. A verdade é que a moral ela foi sequestrada pelas religiões, mas na verdade a moral não deriva das religiões. A verdadeira moralidade ela deriva da empatia que nós temos pelas pessoas. A empatia é essa que faz com que a gente sofra se vê alguém sofrer ou ficar feliz quando vê alguém feliz. E esse sentimento é um sentimento humano, ele não independe totalmente de crença. É justamente a ideia de uma sociedade mais aberta, mais plural, e eu poderia dizer então moderna, que traz a possibilidade de pensar a vida, o mundo e os valores, digamos, morais, sem necessariamente uma contribuição da religião para essa formação. Na medida que eu leio religiosos falando que as pessoas têm que se voltar para Deus, que o não se voltar para Deus significa que as pessoas vão entrar para o caminho errado, que o culpado do mundo está indo para onde está, é porque está faltando Deus no coração das pessoas. Aí nisso eu me sinto, de certa forma, atingido pelo preconceito. Na medida que julgam as pessoas que não têm crenças, ou de repente por algumas atitudes de outras pessoas que não têm crença. O filósofo alemão Kant tem uma posição assim, de dizer, é estranho que Deus tenha dado o mandamento, o primeiro mandamento, amar a Deus. O amor não se pode mandar, você ama quem você sente que deve amar. Quando me atacam, por exemplo, no vídeo do Datena mesmo, deixa vários comentários, você vai queimar no fogo do inferno, isso é a mesma coisa de falar assim, o coelhinho da Páscoa vai morder o seu pé. Não me afeta, mas eu sei que para aquela pessoa ela está pensando no pior castigo que ela poderia imaginar. Olha a crueldade dessa pessoa. Ela pensa, o que é a pior coisa que pode existir no mundo? Eu quero queimar no fogo do inferno, é isso que eu desejo a ele. Isso é amar ao próximo? Mostrar que ateus são normais, são pessoas como qualquer outra, né, que casam, que têm filhos, que gostam das pessoas, que fazem coisas boas. Não são perfeitos, ninguém é. Eu sou grato em viver em um momento na sociedade brasileira onde esse debate possa ser feito, onde, por exemplo, meus filhos possam ter acesso a esses diferentes pontos de vista, possam debater comigo essas posições e eu possa compreender as posições que eles vierem a tomar se forem diferentes das minhas escolhas. Eu acho que a religião e a crença é um assunto que pode e deve ser debatido, né? As pessoas que dizem que não deve ser debatido, que não pode se discutir, é porque elas têm medo de que suas crenças, suas verdades sejam questionadas, sejam derrubadas. Quanto mais ateus se manifestarem publicamente, sem medo, dizer, não, eu sou ateu, mais se quebra essa ilusão de que o ateu é um bicho diferente, é um cara que é um meio monstruoso, ou meio sombrio. É a única forma. Porque acabar com a religião, embora seja uma fantasia bacana, até do John Lennon no Imagine, isso não vai acontecer. Quando se torna ateu, a partir desse background cultural, você está
se tornando órfão no começo. Mas também você está abrindo novos horizontes para perceber que você é responsável pelos seus próprios atos, você é responsável pela sua própria felicidade e pela felicidade das pessoas que te cercam. Ser ateu para mim é isso também, é você ter um horizonte mais amplo de coisas que são de sua responsabilidade atingir. A investigação dos segredos do universo avança muito lentamente, e há muitas perguntas que a ciência não sabe responder. Mas o trabalho científico é o único caminho que pode nos levar ao conhecimento da realidade. Assim disse Freud. Considerações finais. Prestes a fazer 38 anos em 2013, eu posso dizer que já estou bem grandinho para saber o que é certo e o que é errado. Muitos jovens não têm experiências acumuladas para julgar ou avaliar. Então, olhando para trás, vejo que o Deus que muita gente acredita não passa de uma ilusão, uma mentira contada de boca em boca. Vejo que Deus e religião às vezes andam de mão dadas. Antigamente dormia e pedia a Deus muitas coisas. Hoje não peço mais nada. Afinal, Ele nunca foi bom. Veja a nossa história repleta de atrocidades como a escravidão, o nazismo, etc. Durmo acreditando em mim mesmo. Hoje em dia, existem 3 pontos da vida de uma pessoa que fala muito sobre ela mesma. O lado financeiro, o lado amoroso e um outro ponto que está virando uma epidemia, que é o excesso de peso. Uma dica para esses 3 pontos. Não gaste mais do que ganhe, ame quem te ama e coma o suficiente para ter um corpo saudável. É simples assim, não tem fórmula mágica. Para pensar e fique com você mesmo. Fui.